liberando bênçãos, palavras, que a graça de Deus nos fortaleça, que a palavra de Deus caia no nosso coração. Nós vamos usar os meios que nós temos para liberar a palavra de Deus e cultuarmos ao Senhor juntos. Convido você a louvar, mesmo se você estiver na sua casa, louvar a Deus conosco nesses dias. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor, Ele está conosco todos os dias. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Tu estás conosco, Jesus. Também sei, nada acontece sem a tua vontade. Ensina-me, Senhor, a cada dia, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sim, Senhor, nós cremos em tua palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, nós te amamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós cremos na tua palavra, Senhor. A tua palavra declara que todas as coisas cooperam. A tua palavra declara que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do maligno, para poder vencer o dia mal. Senhor, obrigado porque o controle das nações está em tuas mãos, o controle do universo está em tuas mãos. A nossa vida pertence a ti, a nossa família pertence a ti. Por isso que nós te adoramos, Jesus, em todo, qualquer momento, qualquer situação. Nós te adoramos, Jesus. Queremos aprender a confiar no Senhor todos os dias da nossa vida, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome de Jesus. Mais uma vez queremos dar a graça e a paz do Senhor Jesus àqueles que estão nos acompanhando. Você que talvez depois vai estar assistindo esta palavra. Nossa mensagem de hoje será toda online. Os irmãos que estão aí no Facebook, no Instagram, alguns que depois vão ver no canal do YouTube. Que Deus possa te abençoar. Nesse tempo que estamos vivendo, nós precisamos renovar mais ainda a nossa fé.
nós não caminhamos por vistas, nós caminhamos pela fé, e nós devemos fortalecer a nossa fé no Senhor, na palavra, na oração, e a nossa comunhão a gente manter, mesmo distante, mantendo através dos meios que o Senhor possibilita, e as redes digitais podem ser usadas nessa hora. Nós queremos orar e louvar o Senhor. Nós estamos orando como todas as igrejas das nações, orando todos os dias, para que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor livre as nações nesse momento, que o Senhor possa estar trazendo cura, trazendo conforto também, tantas pessoas que perderam já familiares na Itália, na Espanha, mas que, sobretudo, a nossa oração é para que os corações, nesse momento, das nações, se voltem mais para o Senhor, possam reconhecer a nossa fragilidade humana, reconhecer como nós precisamos depender do Senhor todos os dias, porque essa vida passa, mas o nosso Deus, Ele diz em sua palavra que o Senhor Jesus voltará e nós estaremos com Ele. Então que esse momento seja um momento de renovação da nossa esperança ali. Quero orar por você, para a gente cantar mais um pouco nessa noite. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, obrigado porque nem todos os dias são como estes dias que estamos vivendo agora. São dias difíceis, são dias maus, exige prudência, exige de nós, ó Deus, a sabedoria para poder também se resguardar. Pai, mas muito obrigado, Pai, porque nós andamos pela fé, e pela fé nós te adoramos, pela fé nós confiamos, pela fé nós descansamos no Senhor, pela fé, ó Deus, nós somos fortalecidos pelo Senhor nos dias maus, nós aprendemos, nós te adoramos, nós nos tornamos ainda mais conscientes que o dia da vinda do Senhor está chegando. Pai, muito obrigado, porque esses dias nos ensinam, o Senhor nos ensina, quando nós passamos por esses dias buscando a Tua face, se humilhando, se voltando para o Senhor, nós aprendemos, nós crescemos, nós podemos nos santificar mais, nós podemos renovar a nossa comunhão com o Senhor, com a nossa família, nós podemos perdoar pessoas, nós podemos, ó Deus, nos quebrantar ainda mais. Espírito Santo, ministra o nosso coração enquanto te louvamos e meditamos na palavra através desta live dessa noite. Em nome de Jesus, nós abençoamos os que estamos assistindo agora. Em nome de Jesus, possamos estar conectados pela fé, pela oração, pelo louvor, conectados com o Senhor e uns com os outros pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Há uma canção que Deus me deu alguns anos atrás que fala muito sobre a gente se alegrar no Senhor nos dias maus. E eu quero cantar também, ministrando ao Senhor, que a gente seja fortalecido por essa palavra que é bíblica, uma palavra que está nas Escrituras do Senhor. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias difíceis, nós aprendemos a adorar o Senhor todos os dias, porque a alegria do Senhor, ou seja, alegrando o coração de Deus, nós somos fortes. A alegria do Senhor, a minha força é, minha força é. A alegria do Senhor, a minha força é, minha força é. Grande os montes
seja o nome do nosso Deus. Como é bom, gente, a gente poder louvar o Senhor. A gente sente muita falta, né, de estarmos perto dos irmãos, de estarmos podendo abraçar uns aos outros, mas existe tempo para tudo. A Bíblia diz que há tempo de abraçar e tempo de se afastar. E às vezes a gente não entende um texto desse de maneira tão literal como nesse momento. O Senhor está no controle de tudo, graças a Deus, a gente confia no Senhor e nós queremos trazer uma palavra de edificação nessa noite. A gente não gostaria de deixar os nossos irmãos, a nossa família espiritual local, também temos amigos de vários lugares que nos acompanham e que estão também recebendo a palavra, sem nesse momento a gente poder meditar juntos nas Escrituras. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, nós queremos compartilhar um texto hoje que está em Tito, essa pequena carta do Novo Testamento, que alguns irmãos até às vezes não conhecem tão bem, mas é tão importante para nós. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, se você puder, onde você acompanha a gente na sua casa, Tito capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 11, Tito 2, versículo 11. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tito capítulo 2, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela, ou seja, a graça de Deus, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade. Glória a Deus. A gente percebe no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, que a preocupação dele de falar sobre a volta do Senhor era constante. Às vezes a gente lê a Bíblia muito procurando palavras que a gente gosta de ouvir, que a gente gostaria até mesmo de que fosse para nós, para resolver uma situação momentânea. E a palavra de Deus, ela tem realmente encorajamento, ela tem realmente consolação, mas a palavra de Deus, amados, é uma mensagem, sobretudo, para que estejamos em comunhão, intimidade com o nosso Senhor Jesus, relacionamento com Deus. O convite da palavra do Senhor é um relacionamento com Deus vivo, diário, e também, amados, a palavra de Deus nos ensina a aguardar o dia da volta do Senhor. E aqui em Tito, capítulo 2, eu queria mostrar para os irmãos algumas coisas muito interessantes. O versículo 11 diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Nós não somos salvos por méritos, pelas nossas obras, pela nossa solidariedade. A salvação é uma obra da graça de Deus, é pelo sangue de Jesus. E Paulo está dizendo aqui a Tito que essa graça foi que nos alcançou, que nos salvou. E muitas pessoas hoje têm confundido, não só agora, mas parece que nas últimas gerações isso tem aumentado, têm confundido graça com uma libertinagem, como viver sem regras, sem prestação de contas, sem obediência. Há muitas pessoas hoje acreditando numa salvação sem uma vida de obediência. E olhando para Tito, no capítulo 2, nós vamos perceber aqui o que a graça de Deus faz conosco. E aí, em primeiro lugar, a gente percebe que a graça de Deus, ela nos ensina. Versículo de número 12 de Tito 2 diz: ela nos educa. A graça de Deus, ela vai nos reeducar, ela vai nos ensinar, ela vai nos mostrar como viver na vontade de Deus. Quando a gente passa dias maus como nós temos passado, é hora da gente depender mais ainda da graça do Senhor, aprender com Ele, não agir por impulso, às vezes por uma histeria coletiva, o que tem preocupado muito os governos, os profissionais. Nós não podemos agir por desespero, mas a graça de Deus, ela nos ensina, ela nos educa, inclusive nos torna prudentes. Muitas pessoas agora estão com um debate que se a igreja deveria ou não fechar as portas. Primeiro que a igreja não é um lugar
para onde nós vamos. A igreja somos nós. A igreja é o que nós nos tornamos, corpo de Cristo. É a família de Deus. Mas quando a gente fala de limitar o acesso das pessoas a todo lugar de concentração, nós estamos falando dessa prudência que a graça de Deus nos ensina, a sabedoria de Deus. Na história bíblica, muitas vezes Deus deu essa orientação. No Êxodo, nós vimos ali que foram 10 pragas que Deus enviou, e é muito semelhante aos flagelos que nós vemos lá em Apocalipse, que aconteceria no final dos tempos. A ordem de Deus nas 2 últimas pragas foi para que Israel ficasse dentro de casa. Dentro de casa é um lugar de proteção, é um lugar de oração, é um lugar de renovar a comunhão. O ficar em casa nesta hora deveria ser para nós que conhecemos o Senhor e a palavra, algo assim, um privilégio, uma alegria, porque nós somos aqueles que cremos, amados, que o lugar inicial da nossa comunhão com Deus é o nosso quarto. Jesus falou: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Nós somos aqueles que cremos que viver o Evangelho, sobretudo, é dentro do lar, na família. Que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da família, da sua casa, são piores do que os incrédulos. Então nós precisamos entender que a graça de Deus nos ensina. Tito está dizendo isso aqui no capítulo, se você está entrando agora, acompanhando a gente aí pela live, Tito no capítulo 2, está dizendo isso no versículo 12, a graça de Deus nos educa, ela nos ensina. A gente vive a geração, talvez a mais difícil de todas as gerações, uma geração hedonista, ou seja, que cultua o prazer. Paulo, falando sobre o final dos tempos, o apóstolo disse que as pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Uma geração que a gente vive hoje, que idolatra o conforto, os bens materiais, na verdade as facilidades que a gente tem hoje. Uma geração, muitas vezes, com uma vida moral muito contaminada. Uma geração onde pais se levantam contra filhos. E esta geração que nós estamos está passando agora pela maior calamidade que ela já havia enfrentado. Os especialistas estão comparando o que a gente está passando agora com o coronavírus com a última guerra, a grande guerra, a Segunda Guerra Mundial. Os dias bem difíceis. Pode ser que daqui a uma semana, 2, a gente perceba um cenário melhorando, a gente pode perceber daqui a um mês, talvez, as coisas sejam totalmente revertidas, porque há muito movimento para isso. Mas uma coisa é certa, o Senhor quer nos ensinar nessa hora. O Senhor quer nos amadurecer nessa hora. A gente vê enquanto esse vírus tem matado tantas pessoas, ainda muitos brincando, entrando em guerras políticas, discussões vazias. Nós precisamos aprender. A graça de Deus nos ensina em todo o tempo. E os dias maus são excelentes para que a gente aprenda, se nós buscarmos o Senhor. Porque há muitas pessoas que passaram pelas grandes guerras, e a Europa, por exemplo, muitos depois das grandes guerras se frustraram com Deus. Por que Deus permitiu tudo aquilo? Por que tanta gente cometeu males tão terríveis? Por isso nós estamos aqui para anunciar: se encha da graça de Deus, se achegue ao Senhor, para que você aprenda nessa hora, cresça nessa hora. Em segundo lugar, a graça de Deus que está aqui em Tito capítulo 2, além dela nos ensinar, ela nos salvar, a graça de Deus também nos leva a uma vida de renúncias. É muito interessante que Paulo escreve dizendo o seguinte: a graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, a graça de Deus que nos salva, ela também nos reeduca, ela transforma o nosso caráter, ela nos torna pessoas mais santas. Mas a graça de Deus nos faz renunciar a paixões mundanas, pecados, iniquidades. Amado, nós não podemos crer numa graça salvadora que não seja santificadora. A obra de Cristo no nosso caráter é contínua, é diária. No final dos tempos, em Apocalipse, capítulo 22, diz que o santo vai se santificar mais, mas o sujo, o ímpio, ele vai se entregar mais ainda à impiedade. Ou seja, uma vida de falta de temor de Deus, uma vida desregrada, uma vida sem buscar realmente um conserto com Deus. Nós vemos aqui Paulo nos falando que a graça de Deus vai nos fazer renunciar às paixões
renunciar às impiedades deste mundo. Também quero destacar, em Tito capítulo 2, que a graça de Deus nos faz viver um estilo de vida de sobriedade. Além de nos libertar das paixões, o versículo 12 de Tito capítulo 2 diz que nós devemos viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Irmãos, há um convite de Deus, quando a gente vê um quadro como esse, para que a gente possa desenvolver um estilo de vida ainda mais sóbrio, ainda mais atentos ao Espírito Santo. Toda vez que a Bíblia fala sobre o final dos tempos, ela fala de duas realidades. Uma, de homens se voltando uns contra os outros. A lista de 1 Timóteo e de 2 Timóteo, falando sobre o final dos tempos, é que os homens serão amantes de si mesmos, blasfemadores, desobedientes aos pais, sem afeição natural, ou seja, sem afeto natural pela sua própria família. A lista, então, do final dos tempos, acerca do caráter humano, tem o primeiro aspecto que é negativo. Mas há um outro aspecto que às vezes a gente não dá tanta atenção, que a Bíblia também diz que no final dos tempos haverá um grande derramamento do Espírito Santo. A profecia de Joel, que em Atos capítulo 2, Pedro disse que foi inaugurada, ela continua se estendendo para as gerações futuras, porque Pedro mesmo, lá em Atos capítulo 2, ele diz, a promessa do derramamento é para vocês, seus filhos e todos que vierem a crer. Nós vivemos dias maus, mas nós também vivemos dias de derramamento do Espírito Santo. Por isso Tito, para mim nessa noite, serve como uma direção, nesse tempo, para que a gente possa entender que a graça de Deus está sobre nós, mesmo que haja caos, mesmo que haja enfermidades, mesmo que haja uma crise econômica, que já é, na verdade, esperada, a graça de Deus está sobre a nossa vida, e a graça de Deus nos salva, a graça de Deus nos santifica, a graça de Deus, ela nos ensina, e esta graça precisa realmente estar também transformando o nosso estilo de vida, um estilo de vida mais sóbrio. O que Paulo está alertando aqui a Tito é que nós devemos viver nesse mundo, ou seja, não espere sair deste mundo, para você aí sim começar a ter vida eterna. A vida eterna começa agora. Quem crê em Jesus, o Senhor nos disse, tem a vida eterna. Paulo diz, viva neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Nós temos que perguntar ao Senhor neste momento, será que algumas coisas da minha vida não estão sendo insensatas, injustas? Será que não tem coisas na minha vida nessa hora que tem sido impiedosa? Irmãos, a graça de Deus, ela nos faz ter um novo estilo de vida. Como seria bom nesse momento a gente parar para buscar ouvir o que o Espírito Santo quer ajustar no nosso estilo de vida. Todo mundo diz que não tem tempo, é a coisa que mais a gente falava, né? Que não tinha tempo. Quando o homem não tem tempo, Deus para o homem. Quantas vezes pessoas foram paradas, às vezes no hospital, ficaram enfermas, e ali elas tiveram um reencontro com Deus? Quantas pessoas às vezes perderam o emprego no momento que elas ficaram solitárias, elas tiveram um encontro com Deus? Entenda que eu estou dizendo em algumas situações, porque há pessoas que também estiveram enfermas, perderam o emprego, e nesses momentos às vezes até refletiram, mas depois voltaram a um estilo de vida igual ou até pior do que antes. O meu desafio, e que eu tenho percebido essa carga de Deus, é que esse momento seja um momento onde a gente busque a graça do Senhor para que o nosso estilo de vida seja ajustado ao coração de Deus. Uma vida mais justa, uma vida mais piedosa, uma vida mais santa, uma vida mais sensata. Sabe, amado, Deus nos parou dentro das nossas casas. Algumas pessoas podem dizer, foi o diabo que enviou esse vírus, essa pandemia. Sabe, irmãos, os dias maus revelam muito da nossa teologia, e revela para muitas vezes a gente ser também curados de uma teologia equivocada. As 10 pragas do Egito, quem enviou foi Deus. Lá em Apocalipse, você vai perceber que Deus é que derrama o cálice da sua ira. A gente sabe que na justiça de Deus, Deus pode permitir que alguma manifestação dessas calamidades haja ações do inimigo.
Porque Deus pode permitir isso, mas Deus é soberano. E o chamado de Deus não é simplesmente que a gente repreenda o inimigo. Isso a gente deve fazer todos os dias, sobretudo na nossa vida, no nosso caráter. Mas o chamado de Deus é para que a gente se dobre diante dele, do Senhor, do Rei Jesus. Tem muita gente com medo do vírus, nós devemos ter mais temor do Senhor. Ele é o Santo, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. O mundo não vai acabar com uma grande epidemia ou com uma grande guerra, uma grande explosão. O mundo vai ter fim no sentido de um recomeço no dia da volta do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós vamos ver o Filho do Homem vindo entre as nuvens, com poder e grande glória. Ele virá. E a graça de Deus, então, é para gerar em nós um estilo de vida daqueles que estão realmente se preparando para a volta do Senhor. É isso que Paulo está falando para Tito. A graça de Deus, ela nos faz viver neste mundo de uma forma sensata, justa e piedosa. Deus parou cada um de nós nas nossas casas, para que a gente possa renovar o nosso altar particular, restaurar o altar secreto, para que a gente possa se aproximar da nossa família, rever valores, curar situações que às vezes estão entre nós, mas alguns continuarão vivendo da mesma maneira. Alguns continuarão zombando do Senhor, alguns continuarão fazendo festas, alguns continuarão se distraindo, alguns continuarão criticando as igrejas, criticando pastores, vivendo conforme as suas próprias paixões. Por quê? Porque a Bíblia diz, amado, que no final dos tempos será assim. Diante da mesma realidade, alguns homens vão se dobrar diante do Senhor e clamar pela graça dele, pela presença dele, pelo favor dele, e outros vão continuar endurecidos. E aí nós precisamos ouvir o que o apóstolo Paulo fala, que a graça de Deus possa nos fazer viver neste mundo de forma sensata. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Nós não precisamos iluminar, nós somos luz. O que nós precisamos é não nos esconder debaixo de, como a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, debaixo da cama, debaixo de nenhum objeto. Nós já somos sal, nós já somos luz. Nós precisamos viver uma vida que a luz de Deus, que é a luz, que é a fonte de toda luz, reflita. E em último lugar, eu queria também compartilhar através de Tito capítulo 2, que a graça de Deus, ela nos faz aguardar a bem-aventurada esperança. Essa expressão, talvez nem todos estejam acostumados. Olhe comigo, se você chega com a sua Bíblia, Tito capítulo 2, no versículo de número 13. Paulo escreve dizendo: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amados, o que Paulo está dizendo aqui é glorioso. Ele está afirmando que a graça de Deus que nos salvou, que nos santifica, que nos ensina, que muda o nosso estilo de vida, esta graça enche nosso coração do que ele chama de bendita esperança e manifestação da glória do nosso Deus. Uma bendita esperança. Que esperança é essa? É sobre a volta do nosso Senhor Jesus. Em toda a história da igreja, desde o primeiro século, a igreja sempre creu, ela sempre esperou, anunciou a volta do Senhor Jesus. Vocês imaginem que no primeiro século, a igreja em Tessalônica, ela aguardava tanto a volta do Senhor, que alguns até começaram a ficar negligentes com respeito ao trabalho. E Paulo tem que escrever dizendo que não era para ser dessa forma, mas que eles precisavam trabalhar, mas aguardando a volta do Senhor com uma expectativa maravilhosa. Na história da igreja, todo o avivamento, todo o derramado do Espírito Santo, que marcou vidas e marcou uma coletividade, marcou uma cidade ou uma nação, todo avivamento restaura o amor pela volta do Senhor Jesus. Isso não é uma mensagem alarmista, não é como alguns que eu tenho escutado dizem, uma mensagem apocalíptica, entre aspas, de forma às vezes pejorativa. Alguns têm usado esse termo. Não, essa é a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Nós, pela graça de Deus, temos pregado essa mensagem há muitos anos. Quase todos os cultos em nossa comunidade, em nossa igreja local, nós estamos falando da volta do Senhor. Desde o ano passado, mais ou menos 5 meses atrás, o Espírito Santo começou a falar ao nosso coração
que a virada desta década não seria algo comum. Quem tem nos escutado pelos áudios que enviamos através do WhatsApp, através também de algumas gravações que estão no Facebook ou no canal do YouTube da nossa Igreja Evangélica Discípulo de Jesus, sabe que mais ou menos desde outubro de 2019, o Espírito do Senhor começou a ministrar o nosso coração. Nós cremos que Deus, Ele fala com a igreja, Ele fala com a sua noiva, ainda que a gente não tenha um entendimento total. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. O Senhor tem nos falado que estávamos inaugurando uma nova década, não apenas cronológica, mas espiritualmente. Algo virou, algo aconteceu no mundo espiritual, e não necessariamente no dia 1º de janeiro, mas essa virada de década se inaugurou um novo tempo kairós da parte do Senhor. Nós cremos que nós estamos nesse tempo, e a situação que vivemos hoje, dessa pandemia, é apenas um dos sinais. Porque se nós esquecemos nesse momento que o que estamos passando e voltarmos a 3 meses atrás, talvez o seu olhar natural seria que as coisas estavam normais, mas não estavam. Talvez se a gente amanhã ouvisse falar que um remédio, algo que foi descoberto, vai aniquilar toda essa pandemia, talvez amanhã nós falaríamos, tudo voltou ao normal, mas não, as coisas não estão normais, e não é de agora. O caráter do ser humano está cada dia mais pervertido. A malícia, a maldade, a imoralidade, a confusão sexual, que a Bíblia chama assim, tudo que não é natural, está crescendo de maneira tão grandiosa que a gente se assusta todos os dias com a forma que a multiplicação da iniquidade está chegando a nós. Não somente isso, nós também vemos os sinais da volta do Senhor nas próprias igrejas. Quantas teologias equivocadas, quantos enganos, quantas teologias voltadas para o homem, para massagear o ego, quanta apostasia, que é um grande sinal da volta do Senhor. O apóstolo Paulo diz que o fim não viria sem que antes viesse a apostasia. A apostasia, ela sinaliza aqueles que já caminharam no caminho do Senhor, que conheceram o caminho do Senhor, mas se apartaram do Senhor. Alguns se apartaram da congregação e outros estão nas congregações. Elas mantêm uma aparência de piedade, mas negam o poder, negam a transformação. Elas não experimentam a transformação que a graça de Deus traz sobre nós. O chamado nessa hora então é para a gente se preparar para a volta do Senhor Jesus, e é isso que Tito está falando, ou melhor, Paulo está falando nessa carta a Tito. Ele está dizendo que o Senhor, Ele derramou sua graça, e esta graça, ela é salvadora, ela é transformadora, ela é educadora, e essa graça enche o nosso coração com a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sabe, nós vivemos esse tempo. São dias maus, são dias difíceis, mas são dias de oportunidades tremendas da gente se ajustar ao coração de Deus, se aproximar mais do Senhor, da sua vontade, da sua palavra. Gostaria muito que você recebesse essa palavra no seu coração nessa noite como um recado do Senhor. Nós não nos apresentamos como a única voz, donos de todas as verdades. Sabe, amado, uma das coisas que o caráter de Jesus nos ensina é depender dele todos os dias. Mas nós queremos lembrar aos irmãos, seja você ovelha do ministério discípulo de Jesus, ou você que é ovelha de Jesus em outras cidades e nações, que você se volte para esta palavra, para a palavra de Deus. É tempo de nos enchermos da palavra de Deus. Não é tempo de pânico. O Senhor Jesus em Lucas 21, Mateus também, a partir do capítulo 24, ele disse que quando a gente ouvir falar de guerra, rumor de guerra, e todos os outros sinais na criação, na própria humanidade, ele diz: não vos assusteis, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas o fim não será logo. Nós não sabemos o dia da volta do Senhor Jesus. Às vezes num momento como este, essas coisas vêm à tona, e alguns começam até se precipitando,
querendo marcar datas ou sinalizar, nós não sabemos o dia, ninguém vai saber o dia, mas cada crise é uma oportunidade para que a gente esteja revendo, reavaliando a nossa vida, mas debaixo da graça de Deus. Não somos nós, não são os nossos méritos, não é a nossa sabedoria humana, não é a nossa inteligência que vai de alguma forma nos preparar para o dia do Senhor. O dia do Senhor está muito próximo, e mesmo que Ele não venha nos próximos meses, qualquer um de nós pode ser chamado para estar diante dEle e prestar conta da nossa vida. E qual é a maneira que nós devemos viver? Como ficar de pé nesses dias? Eu quero ler o último texto, para a gente ainda orar, louvar. Estamos ao vivo, Facebook, Instagram, e nós também vamos transmitir depois o que está gravado para o canal no YouTube. Não é isso? Quero agradecer muito aqui a presença do Ministério de Comunicação da Igreja. Foram os únicos que nós convidamos e liberamos para estar aqui. O irmão Felipe, o irmão Zé, muito amado, e a minha esposa, a Gabi, que estão aqui no suporte, na oração, junto com a gente. E a carta que me chama muita atenção para o estilo de vida do final dos tempos está em 1 Pedro. Nós citamos no domingo, mas eu quero ler mais uma vez. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Se você quiser acompanhar com a gente. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui o texto nos mostra duas formas de permanecermos de pé nos últimos dias, completando um pouco daquilo que a gente compartilhou através da carta de Paulo a Tito. Oração individual, oração profunda, oração viva, oração no altar secreto. Nós precisamos orar até começar a orar, porque muitas vezes as nossas orações são mecânicas, superficiais. Esse tempo para ficar de pé diante do Senhor, aprendendo, ouvindo o Senhor, crescendo na crise, vida de oração profunda. E a segunda verdade que o texto nos mostra, 1 Pedro 4, é: amando, acima de tudo, tenha muito amor um para com os outros. Um dos sinais da volta do Senhor é que o amor se esfriaria de quase todos. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 24. Então, se a gente quer ficar de pé nesse tempo, nós precisamos nos firmar na oração e prática do amor. Quantas pessoas nessa hora só pensam em si, correm para baixo, para cima, mas esquecem que nós precisamos demonstrar amor, revelar amor, orando uns pelos outros, socorrendo uns aos outros, e até mesmo sendo prudente para que a gente não possa, talvez, colocar a vida de outras pessoas em risco, por imprudência e se expor a situações onde esse vírus pode estar nos contaminando. Então a minha oração hoje é que a gente possa crescer diante desta realidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos fortaleça, que o Senhor Jesus nos ensine a passar por esse momento louvando, adorando, sem desespero. A nossa esperança está no Senhor Jesus, no dia da volta dele. Nós estamos aqui, nós não temos medo de morrer. Nós não podemos ser imprudentes, nós não podemos ser insensatos. Nós precisamos viver esse momento como uma grande oportunidade de glorificarmos ao nosso Senhor Jesus. Então, vamos cantar mais um cântico, os irmãos que estão em casa aí, nos acompanhando. Eu até tinha conversado com os irmãos da possibilidade da gente estar, talvez, compartilhando, respondendo algumas perguntas que surgem nessa hora, mas se os irmãos quiserem enviar alguma pergunta aí, pode enviar, que a gente vai tentar ainda ficar mais um pouco aqui ao vivo para poder falar com os irmãos. Nós vamos louvar o Senhor e daqui a pouco a gente vai orar. Glória a Deus. Uma das verdades absolutas que sustenta o nosso coração em todo momento difícil é a soberania do nosso Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele se preocupa conosco. E mesmo sendo Deus soberano, grande, fiel, Ele cuida de nós. Tu és soberano sobre a terra,
irmã Marília, irmã Maria da Glória, tem vários irmãos nos acompanhando, a irmã Dorcas. Deus abençoe, irmã Dorcas, mulher de Deus, serva do Senhor. Deus abençoe grandemente cada um de vocês e que vocês estejam atentos. Domingo pela manhã nós vamos ter o horário da escola bíblica, também uma palavra para que a gente possa estar em contato, mesmo de longe. Domingo às 9 horas da manhã e domingo às 19h30 também estaremos juntos, também aqui através da live. Nas nossas reuniões nós não estaremos nesse tempo até o final do mês de março, como prudência, como orientação e também próprio encaminhamento do governo, que deve ser respeitado. Algumas pessoas perguntam, mas por que em alguns países onde o evangelho é perseguido, os irmãos mesmo assim se reúnem? Nós não estamos falando de perseguição, nós estamos falando de uma epidemia, que se tornou uma pandemia. Então, irmãos, é importante a gente ter discernimento nessa hora, para a gente não achar que a nossa fé, ela tem a liberdade de ser uma fé imprudente. E em alguns momentos como esse, parece até que quem se arrisca mais é que tem mais fé, mas muitas vezes é o contrário. Quem se arrisca mais num momento como esse é mais imprudente, tem uma fé equivocada. A gente respeita alguns irmãos que entendem que vão se reunir e que vão se expor, nós respeitamos, mas nós ponderamos que o irmão pode estar colocando não só a sua vida, como de outros em risco. Então, entenda uma coisa, amados, a fé, ela é sábia, ela é prudente. Nós citamos aqui já no início da nossa live, né, na época da Páscoa, e eu também tenho citado muito aos irmãos, Lucas capítulo 21, Jesus quando fala que Jerusalém seria destruída, e o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, Jesus falou que os seus discípulos que estivessem dentro da cidade deveriam sair da cidade. Os que estivessem fora da cidade não deveriam entrar nela, mas deveriam fugir. E no ano 70 depois de Cristo, os judeus acreditaram que Deus ia guardá-los da invasão dos romanos e foram mortos de maneira dramática. E os cristãos creram na palavra de Jesus e fugiram por prudência. Então, esse momento, a ordem do governo para que a igreja, ou todos os lugares, na verdade, pelo menos aqui, na maioria dos estados, as pessoas ficassem em casa, não se reunissem. Isso serve para shopping, isso serve para praia, isso serve para aniversário. Nós temos que ter a prudência. Essa prudência que o governo nos orienta não tem nada a ver com perseguição, tem a ver com proteção. Então a nossa fé precisa ser uma fé inspirada na sabedoria de Deus, no bom senso. Os irmãos, então, estejam orando. Nós devemos orar nessa hora pelos que estão enfermos, orar pelos mais frágeis a essa enfermidade, os mais velhos, os que têm algumas patologias, algumas doenças crônicas. Nós devemos orar nessa hora pela igreja. Algumas pessoas dizem, nesta hora a igreja não se reunir, vai enfraquecer a igreja. Aí sim, exatamente, nós estamos sendo provados, porque a nossa aliança com Deus, ela deve ir além do nosso encontro local. Nós devemos ter uma aliança com Deus e uns com os outros, que é em Cristo, no Espírito. E hoje nós temos a tecnologia. Quem diria que a tecnologia que tem trazido tantos males, e às vezes a gente fica tão preocupado com os excessos, poderia agora ser uma aliada que a gente pode usar para edificação, para comunhão, para nos manter conectados. Não se desconecte do Senhor e nem da sua igreja local. Você que está nos assistindo, que é de outra congregação, esteja atento, envie mensagem, procure saber o que Deus tem conduzido no rebanho local. Isso é muito importante. Alguns irmãos têm nos perguntado, pastor, e como que fica a manutenção da igreja? A igreja tem serviços, tem funcionários. Então, no nosso caso, a gente tem conta bancária que os irmãos podem fazer transferência do seu dízimo, da sua oferta. E a gente sempre fala isso, né? O dízimo para a igreja sua, onde você congrega. E oferta você vai abençoar de acordo com o que o Senhor colocar no seu coração. Mas o nosso desejo é ser bênção na sua vida. Vamos orar? Se você quer, pode orar conosco agora, que o Senhor nos abençoe. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado nesse tempo difícil. Pai, obrigado, porque mesmo tendo dias maus, o Senhor é bom em todo o tempo.
Senhor é soberano, o Senhor é fiel. Pai, muito obrigado porque nós te conhecemos, e quem te conhece tem uma esperança que não está nessa terra, tem uma esperança que não está na ciência, no homem, na economia, na política. A nossa esperança está na bendita volta do nosso Senhor Jesus. Pai, a minha oração é que o Senhor aqueça o nosso coração nesses dias, renove o fogo da tua alegria, da tua presença, do teu amor em nossos corações. A nossa oração é que o Senhor nos santifique mais como igreja, que sejamos parte de um remanescente, que o Senhor vai santificar mais ainda nesses dias. Santifica a tua noiva, Pai, que seja um momento de despertamento, de temor ao Senhor, e não de medo às coisas dessa terra. Seja um tempo também de prudência, de sabedoria, que nós como igreja, a tua igreja na terra, possa dar exemplo também, com amor, com solidariedade, com prudência, com oração, com ajuda mútua. Pai, nós oramos assim e te agradecemos, Pai. Abençoa os nossos irmãos que estão agora em casa, que estão, ó Deus, com a sua imunidade baixa, irmãos nossos que são mais idosos. Pai, fortaleça a nossa saúde, sobretudo fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa esperança no Senhor. Traga paz, Deus, não a paz, ó Deus, que o mundo dá, mas a paz da certeza da salvação e da certeza da vida eterna em Ti. Enche o nosso coração com a Tua verdadeira paz, e que nós possamos nessa hora proclamar o Evangelho do Reino, até que o Senhor venha. Assim oramos, em nome de Jesus, até que o Senhor venha. Amém. Deus abençoe muito, compartilhe com outros, entre no nosso canal lá no YouTube. Nós temos o canal Igreja Evangélica Discípulos de Jesus. Você pode curtir lá no canal, fazer sua inscrição, porque isso também ajuda a gente a divulgar. Faça isso, divulgue para seus amigos, se você entender que vai edificar outras vidas. E nós aguardamos vocês ao vivo, domingo, às 9 horas da manhã. Nós estaremos ministrando também uma palavra do Senhor para a glória de Deus. Deus abençoe, um abraço, obrigado pelo apoio todo do Ministério de Comunicação, mais uma vez, o irmão Felipe, o irmão Zé, e a minha esposa Gabi, que também está ajudando a gente nesse tempo. Deus abençoe cada um.